Aos irmãos que eu falo, Senhor, gostaria de trazer uma reflexão para nós, a igreja, né, como um todo, e ela se encontra em Ezequiel 14, versículo 13 e 14. Diz assim: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, sendo infiel, então estenderei a minha mão contra ela e a tornarei instável o sustento do pão. E enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua vida, diz o Senhor. Amém? Essa passagem, tenho pensado nela mais ou menos uns 3 a 4 dias, porque Deus está falando com o povo, e falando com Ezequiel, sobre um povo que está infiel, um povo que está... Deus está irado com aquele povo, de modo que ele fala: olha, eu vou arrancar o sustento do pão, eu vou arrancar tudo. Ainda que tivesse esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, ainda assim, eu só salvaria eles porque eles foram justos, pela sua justiça. E eu me perguntei, rapaz, 3 homens do qual o Senhor usou como referência, 3 homens de épocas diferentes, que Deus usou como... Deus se lembrou deles, que foram exemplos para que Deus falasse: ó, esses homens eram justos. E esses 3 homens, eles tinham uma coisa em comum. A gente está passando por uma crise bem complicada, que ninguém esperava por ela, mas todos esses 3 homens, eles também passaram por uma crise. Cada um no seu momento, cada um na sua época. Noé passou por uma crise em que quase houve a extinção de toda a humanidade, né? Daniel passou por muito tempo cativo com todo o seu povo, preso. Jó perdeu tudo, como nós bem sabemos. Mas todos eles, no momento de crise, tiveram alguma coisa para se mostrar exemplo para nós. A Bíblia diz que Noé, ele era justo, era reto, íntegro, e o mais importante, a Bíblia diz que ele andava com Deus. No meio de toda aquela violência, quando Deus fala assim: ó, eu vou acabar com esse mundo, essa violência, não aguento mais esse pecado, vou acabar com tudo. A Bíblia diz, porém, tinha Noé, que andava com Deus, que buscava uma integridade com Ele. E Noé foi responsável, foi o pilar para fazer com que toda a família dele fosse salva em meio à crise. Ele foi o responsável para fazer com que a mulher, os filhos, entendeu? A mulher dos filhos fossem salvos dentro da arca. Então, em meio à crise, nós temos que procurar andar com Deus. Nós temos que procurar ser o pilar da nossa família, porque através de nós, a nossa família, independente de crise ou não, ela pode ser salva. Nós temos que ser esse canal de bênção na nossa casa. Além disso, vem Daniel, né? Todo mundo sabe que a nação toda foi cativa, a Babilônia capturou os israelitas, os judeus, né? Mas ainda assim Daniel não parou de orar, não parou de buscar a Deus, não parou de procurar a vontade de Deus para a vida dele. Ainda que o rei falasse: olha, você vai comer do meu manjar, ele falou: não, eu vou ficar separado. Muitas vezes a gente olha os milagres que aconteceram na vida de Daniel, né? Daniel na cova dos leões, a gente acha muito bonitinho, mas esquece que ele passou dias e dias orando, escondido no seu quarto, porque a crise não pode impedir ninguém de buscar a Deus. Ele está maior que a crise, ele está maior que todas as coisas. Isso é o mais importante. Ainda que eles lancem um decreto e falem: vocês não vão orar mais, não vai buscar mais o seu Deus. Não me importo com isso, eu tenho que buscar ao meu Deus. É Ele que traz o sustento, é Ele que traz a saúde. Daniel sabia disso. E ainda que acontecesse aquele episódio no qual a Bíblia diz que Daniel orou por 21 dias sem resposta, ele não parou de orar. Porque ele sabia que em momentos de crise, o máximo que ele poderia fazer, tudo que ele poderia fazer, era buscar a Deus. Era estar perto de Deus. Assim como Noé, ele também queria andar com Deus. Ele queria uma vida de oração, uma vida de intimidade. E aí a gente chega em Jó, né? A história de Jó é muito conhecida, todos nós sabemos como é que é. Sabe que ele era rico, né? Sabe que ele tinha filhos e filhas. E aí, num determinado momento, ele perde os empregados, ele perde todos os filhos. Interessante que
ele gostava tanto de querer estar perto de Deus, que ele falava, olha, eu vou sacrificar hoje, e o Senhor, eu vou sacrificar também pelos meus filhos, que eu não sei se eles pecaram. Ele buscava uma santidade na casa dele. E aí acontece no fatídico dia que ele perde os filhos, perde os empregados, perde a sua renda, perde os animais e praticamente perde a esposa. Porque depois de tudo isso, além de perder a saúde, a esposa dele chega para ele e fala, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Não te resta mais nada, acabou tudo, olha em volta. E Jó parece que, talvez vendo o impossível, ele fala, olha, você está falando como uma louca. Tudo que a gente tem, tudo que nós conseguimos, todos os filhos, toda a riqueza, tudo Deus que deu. De modo que Ele pode tirar, Ele é o dono de tudo. E ele fala, olha, nu eu saí do ventre da minha mãe, de modo que um dente que apareça na gente, um fiado de cabelo, uma roupa, uma peça de roupa, tudo isso é presente, é uma dádiva de Deus. Nós nascemos sem nada. Ele entendeu numa certa dependência de Deus, que tudo que ele tinha e tudo que Deus tirou, na verdade nunca foi dele, mas sim de Deus. O pão de cada dia, independente de crise, a vida que nós temos hoje, a vida que um ente querido hoje tem, ela na verdade é um presente para a gente. De modo que quando a gente possa perder esse ente querido, na verdade, Deus simplesmente levou o que era dele. E a gente tem que ser grato por cada dia que a gente passa perto de algum ente querido, grato por cada dia que a gente tem saúde. Porque se amanhã ou depois algum de nós não tiver, ou algum ente não tiver, a gente sabe que tudo é dele, toda dependência é em Jesus Cristo. Isso porque Ele é o único que, apesar de todas as coisas que podem acontecer na nossa vida hoje, Ele é o único que pode matar a nossa alma. Ele é o único que pode levar a nossa alma para o céu. Qualquer doença, qualquer pobreza, qualquer coisa aqui nessa terra, só pode acabar com a nossa carne, mas não com a nossa alma. Ele tinha essa dependência. E essas três pessoas, mesmo em momentos de crise, elas nos mostram como que a gente deve seguir a nossa vida diante de Deus. Querendo andar com Deus, buscando ser reto, buscando ser íntegro e obedecendo a Deus, porque se Noé não tivesse obedecido, não tivesse construído a arca, nem a família dele, nem ele se salvaria. Buscar um momento de oração com Deus, como Daniel fez. Independente de como está o clima, como está a minha preocupação, o meu momento de oração com Deus tem que ser sagrado. O meu momento de conversar com o papai, como Jesus falou, Abba Pai, com o nosso papai, ele tem que ser sagrado, ele tem que ser separado. Independente de qualquer preocupação. E ainda que a gente venha perder algo de muito valioso, nós sabemos que nós somos totalmente dependentes de Deus. Toda a nossa vida, toda a nossa saúde, o que a gente acha que temos de riqueza ou não, tudo vem dele, tudo vai voltar para ele um dia. Mas nós temos que guardar nossa alma em Cristo Jesus. Porque se for da vontade de Deus, tudo que perdemos vai ser restaurado aqui na terra. E se não for aqui, vai ser no céu. Amém? Que a gente possa levar essa mensagem, essa reflexão breve. Em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Amém.